Vamos lá. Falácia da quantificação oculta. As afirmações feitas sobre uma classe às vezes referem-se a todos os seus membros e às vezes a alguns deles. Outras vezes não está claro a quantos membros se referem. A falácia da quantificação oculta ocorre quando a ambiguidade de expressão dá margem ao mal-entendido acerca da quantidade de que se fala. Vamos ao exemplo abaixo. Mecânicos de automóveis são trapaceiros. Bom, são todos eles ou são alguns deles? Por que mecânicos de automóveis? O que a pessoa quer dizer com isso? A frase não diz, não há uma grande diferença, mas há uma grande diferença. Caso se refira a todos eles, então falar com mecânico de automóveis é falar com trapaceiro. Com frequência, a quantificação é oculta porque parece insatisfatório fazer afirmações categóricas sobre apenas alguns membros de uma classe. Usar todos é muito melhor, mas provavelmente falso. Na linguagem coloquial e corriqueira, nós temos o hábito de usar todos, fazer uma generalização geral, desculpe o pleonasmo, e usar todos, mas acaba que a gente pode incorrer numa quantificação oculta e haver do outro lado uma má interpretação do que a gente está dizendo. Em vez de se limitar por um detalhe técnico como este, um orador muitas vezes omitirá a quantidade na esperança de que se subentenda que a afirmação se aplica a todos. Alguém pode se compadecer de um pai atarantado dizendo-lhe: os adolescentes são complicados. Isso pode ser aceito como alguns são, ou até como muitos tendem a ser, mas também se pode assumir que significa que, para encontrar uma pessoa complicada, basta encontrar um adolescente. Isso pode não ter sido intencional, por mais plausível que pareça. A falácia reside na ambiguidade. A declaração pode ser aceita como tendo um certo significado, ainda que o significado tensionado fosse outro. Evidentemente, muitas conclusões diferentes podem ser extraídas a partir de dois significados. A falácia é amplamente usada para condenar grupos inteiros com base em algum de seus membros. Vamos lá. Ao exemplo, subversivos lecionam na Universidade Aberta. Isso poderia sim significar que alguns subversivos lecionam ali, mas é improvável que todos os subversivos estejam lá empregados. Poderíamos também assumir que o enunciado nos diz que apenas subversivos lecionam na universidade. Então são todos subversivos, apenas alguns. Como é que fica? Você não sabe, porque se deixou em aberto. A qualidade do bacharelado teria enorme variação, dependendo de qual interpretação seja verdadeira, assim como de fato poderia variar o conteúdo do curso. A quantificação oculta também pode ser um prelúdio para atribuir ao indivíduo as características do grupo ao qual pertence, ocultando o fato de que tais características aplicam-se a apenas alguns membros do grupo. Você pode confundir o indivíduo do qual você fala com alguns outros membros do grupo, porque você não quantificou da maneira correta. Um exemplo, você já notou que os bispos são gordos? Suponho que Johnson engordará bastante agora que foi promovido ao bispado. Quer dizer, você está confundindo ele com o fato de todos do bispado serem gordos. Você acha que todos são gordos. Você fala que os bispos são gordos. Os bispos quais? Ou quantos? Você não diz. Você deve usar a quantificação oculta para fazer com que uma argumentação fraca pareça mais forte do que é. Se você está tentando suscitar dúvidas sobre uma pessoa, pode usar o fato de que ela pertence a algum grupo para fazer algumas afirmações gerais sobre ele. Faça afirmações aparentemente razoáveis que são verdadeiras a respeito de alguns membros do grupo e deixe que a audiência complete com o todos ou o somente, necessários para estigmatizar também a pessoa em questão. Vamos a um exemplo muito bom aqui abaixo. Eu acho que não devemos contratar Thomson. Ele é um excelente pescador. Os preguiçosos gostam de pescar, então acho que isso é um mau sinal. Então a audiência vai fazer o quê? A audiência morde a isca e extrapola a afirmação para somente preguiçosos gostam de pescar. E Thomson, nesse caso, já está em uma situação de armadilha, já está enredado. A quantificação oculta é quando você não discrimina expressamente a quantidade das pessoas ou do que você quer dizer e deixa em aberto para a interpretação geral. E costuma ser feito isso quando a gente generaliza, né? Então, quando a gente generaliza, existe aí uma quantificação oculta. Isso que foi falado de uma pessoa tomar característica de alguns membros do grupo é bastante comum de ser usado também. Fica aí essa falácia, mais uma para a nossa lista.
Até a próxima, pessoal.